E, curiosamente, durante o século XX, se calhar muito a ver com... Aliás, teve muito a ver com as guerras mundiais, também houve as distopias. Sendo que duas das mais conhecidas são O Admirável Mundo Novo e o 1984. Ambas muito diferentes uma da outra, mas ambas a criarem um mundo bastante errado e com muitos problemas. Especialmente 1984, que é bastante negro e é muito inspirado também na Segunda Guerra Mundial e em tudo o que se terá passado. Mas nós queremos falar de coisas boas, essencialmente, hoje, não de coisas más. Queremos falar das coisas que nós podemos fazer, pequenos gestos, pequenas ações no dia-a-dia e não só, para dar a nossa contribuição para que este mundo não seja tão mau como às vezes parece ser. E então, para isso, eu e a Maria conseguiríamos fazer isso muito bem, não é? Maria, estás aí? Estou. Olá, boa noite a todos. Só para me certificar. Sim. Mas achámos que poderíamos, se calhar, fazer isto melhor com a ajuda do Carlos Rodrigues, que está connosco hoje. Olá. Olá. Boa noite. Olá, Carlos, bem-vindo. Aqui ao Demasiado Humano. Obrigado pelo convite. Nada. E o Carlos vem aqui falar-nos, vem conversar connosco acerca destas coisas que eu estava a dizer e também para falar um pouco sobre algumas das suas experiências, nomeadamente uma mais recente, de que ele está de regresso. Quando é que voltaste? Foi há 2 semanas? Não? Sim, faz amanhã 2 semanas. Pois, da Tailândia, Uhum. onde estiveste durante 1 ano a fazer voluntariado. Exatamente. Em Bangkok. Não, como é que se Bangkok, diz? sim, Bangkok. Ok, Uma pequena aldeia chamada Bangkok. ok. Mas tu já tinhas feito voluntariado antes, mas não na Tailândia? Ou foi... Já tinha feito na Tailândia também. Ah, é? Há quanto tempo? Como professor de inglês só fiz mesmo na Tailândia. Uhum. E há 5 anos há 5 anos atrás tinha estado lá. Foi um período de 6 meses que tirei licença sem vencimento e andei a viajar um bocadinho, a experimentar outras coisas e estive lá só na Tailândia dos 3 meses, tive cerca de 2 meses a ensinar nesta aldeia. Uhum. E sim, depois desse período achei que tinha sido a experiência mais feliz e que me tinha marcado mais. Uhum. Uhum. E então fiquei sempre com vontade de lá regressar, até que o ano passado lembrei-me, achei que seria a altura certa e voltei. Ok. Deixa-me só baixar aqui isto Okay. para te ver. Okay, Está aqui com... acho isso bem. Não é? Estávamos aqui a ver-nos através de uma série de Pois. ferros. Já está melhor. E o que é que te leva a fazer o voluntariado? Qual é que foi a primeira... Pois tu agora estavas a falar da utopia e eu estava a pensar que se calhar é algo assim que eu procuro, porque trabalhei 10 anos como informático, como programador ou engenheiro ou o que seja, e nunca me senti muito contente, feliz, nem comigo, nem com o que estava à minha volta. E então, nesses 6 meses, tive a oportunidade de experienciar outras coisas, de fazer outras coisas e realmente senti outra felicidade e é uma aprendizagem que não se consegue ter de outra forma, mantendo uma vida normal, com uma rotina normal. E se calhar eu sou um tipo bastante curioso e gosto de conhecer mais coisas e aprender e sentir-se entusiasmado com o que está a fazer. E pronto, e foi nessa busca que fui fazer outro tipo de coisas. Depois acabei por voltei para o trabalho que tinha, mas fiquei sempre com a ideia de que não estava tão preso àquilo, ou que havia algo para além do que eu estava a fazer, porque não é só a sociedade, mas a família, muita gente, e na altura até a situação económica não era a melhor, e as pessoas têm medo e
e vão-se ficando, mesmo que não estejam muito felizes. Na zona de conforto, não é? Pois. Às vezes é muito difícil sair dela. Pois, exato. Mas tu dizes uma coisa muito interessante no teu blog. Escreves que, apesar de, obviamente, ter sido uma experiência transformadora, que tu continuavas o mesmo, não é? Que tinhas a expectativa de uma mudança maior do que depois. Que eu continuava o mesmo. Sim. Epá, desculpa, mas eu não me estou a lembrar nada. Se calhar li o blog errado. Não, eu mandei-te. Porque o Carlos manteve uma espécie de diário de viagem. Um blog que é Back to Thai, não é? Back to Thai. Sim. Blogspot. É da Blogspot. Sim, exato. sim. E mantiveste esse diário também, se calhar, para quê? Para que é que achaste, para que é que quiseste fazer esse registro? Uma das razões é que, em vez de estar a escrever um mail para todos os meus amigos e a minha família, tenho que estar ali e eles sabem mais ou menos como é que eu estou e o que é que eu estou a viver. Exato. Por outro lado, tu, quando estás a viajar e estás a viver coisas e a conhecer e a sentir e tens necessidade de partilhar com alguém ou não sei, ou de escrever ou guardar pelo menos, querer partilhar aquilo que estás a sentir e a viver com os teus amigos, a tua família. E também porque às vezes não é só, por exemplo, este ano que estive no mesmo sítio durante um ano, não houve só momentos maravilhosos, né? E houve lá momentos maus em que foi mesmo bom, foi mesmo saudável eu escrever aquilo para algum lado para não ficar com aquilo tudo só dentro de mim. Claro. Era uma maneira de partilhares mesmo estando sozinho, sabias que havia pessoas a lerem-te. Sim. E tu estiveste sempre lá nessa aldeia ou andaste por outros sítios durante este ano? Este ano tive a oportunidade de ir a outros sítios no período de férias da escola. Que foi em abril, começou o novo ano, depois começou em maio, e em outubro foi o período entre semestres. Também nesse período tive a oportunidade. Pois eu não ia... Eu, gosto da vida na aldeia, mas senti-me um pouco sozinho na aldeia. E naquele período aproveitava para ir viajar e conhecer outras coisas. E também andei noutro tipo de projetos, que eu gosto muito de ensinar, mas também gosto muito de projetos ecológicos, de agricultura. E de permacultura. Sim. E lá tiveste a oportunidade de te envolveres com projetos desses também? Sim. Conhecer e ajudar, e conheci pessoas muito, muito boas. Sim. Maria, estavas à procura da referência? Mas não conseguiste encontrar. Não me lembro qual era o posto já. Pois é, que aquilo é um ano de coisas, agora não era fácil encontrar. Mas foi, eu disse é um isso. posto em que tu dizes, por exemplo, que também achei muito interessante, que é que eles não têm os tailandeses não têm uma palavra para precisar, por exemplo. Para precisar. Sim. Epá, o Carlos escreve, mas depois esquece. Por isso é que escreve. Não me esqueço. Mas pronto, também podes falar sobre isso é interessante. Não estava. Achas que isso mudava alguma coisa na forma deles estarem? Por exemplo, como é que eles pediam alguma coisa? Ou eram menos exigentes, por exemplo, com pessoas? Sim, eles... Aquilo é tudo... Para já há uma grande diferença, que eles não conseguem planear nada ou não querem, não sei. Não planeiam nada. As coisas acontecem, são espontâneas, acontecem, não há alguma preparação para cerimónias e coisas, mas não fazem planos porque de um dia para o outro tudo pode mudar, as coisas podem mudar. E em termos de posses também senti que eles são diferentes em relação a nós. Nós gostamos de ter as nossas coisas, e lá não há tanto, pelo menos... Principalmente naquela aldeia, mas acho que é um bocado, até aqui nas aldeias em Portugal, as pessoas são um bocadinho mais desapegadas. Sim. Eles têm um conceito de posse maior, então? Não, pelo contrário, não. Mas há uma noção de propriedade ou não?
Ou é do género de sistema trocal? Por exemplo, a escola é que fornecia os lápis, os cadernos, as borrachas, o material escolar. E eles usavam, e todos os dias eu apanhava material, porque eles esquecem-se das coisas e deixam, e eu ia guardando, e depois quando algum precisava, olha, está aqui, deste molho, não sei qual é o teu, mas olha, usam qualquer, não faz mal. E para eles era um pouco igual. E acho que aqui em Portugal isso não acontece, acho que cada aluno tem as suas coisas, não é? Sim. E tem que estar tudo identificado com o nome, não haver confusões. Por exemplo. Aí vês logo aí um certo desapego às coisas, sim. Mas dizias que eles não... Desculpa, diz. Não dizes. Estás a dizer que eles não planeiam, é um bocado viver o dia-a-dia... Sim, aqui sinto que as pessoas controlam, ou tentam controlar mais as coisas. Lá as coisas vão acontecendo. Eu próprio tive que me habituar a não planear tantas coisas. Acordar e ver o que é que vai acontecer nesse dia. Sim, mas até é interessante até, porque tu ficas aberto que as coisas vão correr bem, porque elas, de uma maneira ou outra, elas vão resultar. Não sabes bem como, mas as coisas vão acabar por acontecer, e isso é até um bom sentimento. Eu lembro-me de que aos fins de semana ia para uma cidade, ficava mais ou menos a 50 km, e houve um período que me emprestaram uma moto, eu tinha uma moto para andar, mas durante muito tempo eu tentei andar à boleia, e as coisas resultavam, de umas formas às vezes mais demoradas, outras não tanto, mas as coisas foram resultando. E esse é um sentimento bom, um sentimento tipo, não tenho que pensar tanto, não tenho que planear, tantas coisas vão. Mas aqui é diferente. Aqui... Mas também há um sentimento de falta de responsabilização, não é? Género, está tudo nas mãos de uma entidade superior qualquer e... Que entidade? Do género, se eu não tenho que planear nada, então também tudo o que acontecer não é a minha responsabilidade. Tipo, se acontecer alguma catástrofe, não é? Não foi porque... Ou se alguma coisa correr mal, também estão a culpa dos deuses ou Sim. Ou do vento. Sim, eu percebo isso. Mas é a cultura deles. Eles tentam, dentro da forma como eles funcionam, eles tentam que as coisas corram bem. Mas não têm esse hábito de planear. Não. E sentiste que eles, por exemplo, em termos de... Quer dizer, incorporaste alguma dessa tranquilidade para ti? Achas que eles se sentiam mais, de alguma forma, mais... eram mais felizes assim, deixando as coisas um bocado... Sim. Deixando-se levar um bocado? Acredito que isso faz bem à felicidade, sim. E quando chego aqui, já é a segunda vez que venho da Tailândia, e chego aqui e sinto que estou muito mais tranquilo em relação não só aos outros, mas também ao meu eu aqui. Porque eu depois, quando fico aqui, passado algum tempo, eu começo a entrar um bocado nesta agitação e no stress habitual, e não querer chegar... Lá também, nas grandes cidades, também há stress, mas é diferente, não se vê. Eu não vi, estive lá um ano, eu não vi ninguém discutir com ninguém assim, alto. As pessoas mantêm sempre... Os alunos berravam um bocado, e às vezes os professores também, mesmo a ensinarem. Mas agressividade... Ou stress, por exemplo. Eu às vezes irritava-me um pouco e a professora pedia-me acalma-te. E eu aqui sou considerado uma pessoa calma, aqui em Portugal. Sim, tenho uma ideia que tu és bastante calmo. Mas isso também, não sei se não é uma coisa assim mais oriental, não é? Nós aqui, os mediterrâneos, são muito... fervem pouca água e têm aquela necessidade. Eu acho que os orientais são muito mais... São muito tranquilos. São mais tranquilos e mais serenos em relação às relações. Conseguem conversar melhor. Aqui o pessoal passa-se todo. Olha, e há assim...
um espírito grande de entreajuda lá? Assim, notaste... Por exemplo, tu eras visto como estrangeiro, como tu até referes algumas vezes lá no blog. Tratavam-te de maneira especial ou sentias-te simplesmente parte da comunidade? Tratava de maneira especial. Mas não de uma forma negativa. Sempre de uma forma positiva. Sim, há pessoas, pronto, olhavam-me assim com desinteresse ou até... Mas não eram muitas, a maioria eram curiosas e queriam me convidar e sentiam-se orgulhosas se eu estivesse em casa deles a comer ou qualquer coisa. Ou só falando comigo, eu às vezes sentia um brilho nos olhos das pessoas para estarem a falar com um estrangeiro, com um ocidental. Mas sim, senti-me especial. Não tiveste assim experiências negativas? No final até já estava um pouco farto desse estatuto, porque nunca tive vontade de ser famoso. E ele eras tipo uma estrela. A sensação é essa, Okay. toda a gente olha para ti, toda a gente quer falar contigo e no final também, porque depois houve ali uma altura para meio que eu já estava um bocado a passar mal. E eu cheguei a um ponto, já não, desculpem lá, não quero ser mal educado, mas só quero ter a minha paz, está bem? Toda a gente queria falar comigo, toda a gente queria conhecer, mas depois a conversa também não desenvolve muito, porque eles também não conseguem falar muito e o meu tailandês também não dava para falar praticamente nada, e então era aquilo, era só, gostavam, olá, sou não sei o quê, eu sou não sei o quê, e... Pronto, olha, prazer em ver-te, bom, e não passava daquilo, era só... E foste convidado para ir a muitas casas? A casas? Se as pessoas convidavam para ir à casa delas, estavas a dizer que te convidavam para ir... Não muitas, mas algumas. Porque isso também, depois, estando lá... Porque eu vivia na escola e depois ia todos os dias jantar ao único restaurante. Acho que havia lá outros sítios com comida, mas aquele é que era o restaurante, eu ia lá sempre. E no meu trajeto de bicicleta, pronto, via sempre famílias de um lado, famílias do outro. E sim, e dentro dessas pessoas havia pessoas que gostavam que eu lá fosse. E assim, tiveste, além de às vezes te sentir sozinho e às vezes farto um bocadinho de ser a estrela lá do sítio, tiveste assim alguma experiência mais negativa? Negativa? Sim, alguma coisa assim. Tive lá momentos de desespero, quase. Mas porquê? Se é que queres falar sobre Claro, isso. não, falo. Porque, pronto, a minha ideia era, ok, eu quero fazer qualquer coisa que se vejam resultados. Vou para aqui por um ano, acho que consigo, com as capacidades que tenho, acho que consigo fazer aqui alguma diferença e então fui para lá. Passado 6 meses andei a lutar, vi muitos problemas, desde o início que eu vi os problemas, estive a lutar contra eles, mas ali a um certo ponto, 6, 7 meses, comecei a ver que as forças exteriores a maré era demasiado grande para eu nadar contra, ou remar contra. E então... Estás a falar de quê especificamente? Estou a falar Assim, um ou dois de, exemplos. por exemplo, pedir os livros para 2 turmas que não tinham livro e eles nunca me trouxeram os livros. A professora de inglês disse-me que eles... Deixar andar. Deixar andar é mais tranquilo, mas depois... Depois há problemas. Não, há problemas. mas Sim. não... Acho que não era por aí. Não, é porque a professora primeiro... Havia uma professora de inglês a trabalhar comigo e ela era a única pessoa com quem eu conseguia falar inglês lá na aldeia. Falava um bocadinho com os outros, mas era com ela que eu conseguia falar as coisas mais complexas. E ela disse-me que o diretor lhe tinha dito que não havia dinheiro para os livros. E eu via, às vezes, de vez em quando, coisas a serem construídas ou jantares a serem dados. E eu fiz as contas e os livros não eram assim tão caros. Eram
não sei, coisa de 50 ou 60 euros, não sei. E este tipo de coisas depois começou-me a chatear, porque lá está. Eu quando lá estive, aquilo foi maravilhoso, os primeiros 2 meses que eu lá estive há 5 anos atrás. Era essa utopia que eu andava à procura. E com mais tempo começas a ver as coisas que não funcionam tão bem, que não são tão bonitas. E então foi esse um caso, foi o dos livros. Constantemente estavam a existir atividades que roubavam os alunos das salas de aula. Mas o diretor dizia-me no início, as notas de inglês são más e eu gostava que fossem melhores. E eu disse-lhe, eu acho que posso ajudar. Mas depois comecei a ver estes problemas e comecei a ver que a carga horária que eles tinham era dada para aí 50% ou 60%, porque havia tanta coisa, eram atividades constantes. E depois eles diziam que eram ordens que vinham de cima do sistema educacional, sim, uma entidade abstrata, uma entidade superior sim, que vinha lá da cidade. E, pronto, aquilo é uma hierarquia, como normalmente são. E eu comecei-me a perceber que eles não se preocupavam tanto. Eles preocupam-se que os alunos passem um bom bocado, que sejam felizes, tenham ali atividades, mas não se preocupam muito com o futuro deles. Não conseguem perceber que se o ensino fosse dado com um bocadinho mais de rigor e mais qualidade, que no futuro podiam fazer uma diferença nas vidas daqueles miúdos. E pronto. E comecei-me a sentir um bocado impotente e os meus níveis de stress começaram porque eu andava a tentar e trabalhava, nessa altura trabalhei muitas horas a preparar aulas e cheguei a fazer exercícios individuais para alunos. Eu tinha para aí cerca de 160 alunos e também como estava ali um pouco sozinho e sem mais nada que fazer, entre aspas, eu também se calhar dediquei mais àquilo do que deveria, mas pronto, era a minha missão, estava focadíssimo naquilo. E depois também me custou um bocadinho aceitar que não iria conseguir obter os resultados que tanto desejava e que tanto tinha lutado. E pronto, e houve ali um momento acho que foi o meu pior momento. Foi quando numa aula, depois há sempre problemas de indisciplina, não é? Sim. E numa turma que até era das turmas que tinham alunos que gostavam bastante de aprender, acho que foi das turmas que mais vi evoluir, mas tinham lá 4 alunos que eram demasiado mal educados e chegavam à sala de aula e punham-se a falar e faziam tudo menos aprender. E eu já lhes tinha dito, ok, não querem aprender, mas ao menos estejam calados para os outros que querem aprender poderem ouvir. E nessa altura em que eu já estava, os meus níveis de stress já estavam um bocado elevados, houve um miúdo que eu já lhe tinha pedido para se calar, já lhe tinha feito mudar de lugar, e enquanto uma rapariga me estava a responder a uma pergunta que lhe tinha feito, ele pôs-se a falar outra vez para o outro lado da sala e eu passei-me e cheguei-me perto dele e aí um palmo da cara dele gritei com as minhas forças todas, assim meio a gaguejar em inglês, porque não é tão natural, claro, como se estivesse-lhe a ralhar com ele em português. Mas depois apercebi-me, espera aí, o que foi isto? Acho que me estiquei. E pronto, tentei disfarçar e tal, mas no final daquele dia de aulas pensei, ok, tu vais ter que, não estás bem, isto vais ter que alterar aí qualquer coisa. Depois faltava 1 semana e meia para as férias, sentia que já não estava com paciência nenhuma para aturar miúdos, as coisas aguentaram-se mais ou menos, e depois durante as férias lá recuperei, viajei um bocadinho, andei a fazer voluntariado em quintas biológicas, de produção biológica, e deu para... Nessa altura até parei de escrever, aí durante 2 meses que eu não escrevi, porque o desafio estava aqui já numa luta com o desafio muito grande. Sim, tinhas que resolver isso aí dentro primeiro antes de pôr cá para fora. Isso foi esse momento em que gritei com o miúdo e que me apercebi que não estava bem, foi o encarar de que eu já não estava ali tão bem, tão feliz e as coisas não estavam a correr tão bem. Pois,
Também havia muita frustração por não estares a conseguir fazer aquilo que querias, não é? Tinha E a verdade é que te empenhavas muito. Pois, yeah. isso é normal. Então, olha, vamos ouvir uma musiquinha para descansar um bocadinho, tá? E já voltamos. Mundo gira, mundo
coisa aqui que até parece não há custo, tanta regra aqui que até parece um jogo justo, tanto excesso aqui que até parece não há falta, é tanto dano aqui que até parece ninguém nada, tanto, tanto na embriaguez de encanto, é tanto, tanto faz, ninguém sabe quem fez, mundo gira, mundo vagabundo, ui, não olhes, não vês, não olhes, não E estamos de volta aqui ao estúdio para a conversa temos a Maria e o Carlos aqui. E acabámos de ouvir, eu não tenho estado a dizer o nome de nada, não é? Nós abrimos o programa hoje com a música Lisboa Mulata, dos Dead Combo, do álbum homónimo de 2011. Agora, acabámos de ouvir duas músicas. A primeira foi Casa no Campo, da Capicua, do álbum Sereia Louca, de 2014. E a seguir ouvimos a música Tanto, que foi o primeiro single do segundo álbum da Aline Frazão, o segundo álbum que se chama Movimento. E por acaso não tenho aqui o ano, mas acho que é 2013. Portanto, tudo coisas assim, mais ou menos recentes. E estávamos aqui a falar acerca da questão das utopias, não é? Que é. Estou aqui com isto. Que é o tema agregador hoje aqui do programa. E desta questão das utopias de uns poderem ser as distopias de outros. E a Maria queria dizer qualquer coisa assim. Não, estou a brincar. Não, estavas a dizer... Estava a pensar no facto de quando as assim. pessoas... Houve uma altura em que o Carlos disse que... achei muito interessante quando dizes que te dedicaste demasiado, não era porque estavas tão disponível para dedicaste demasiado, e que provavelmente isso se tornou numa coisa parecida com o que acontece naqueles em planos utópicos, não é? E que depois as pessoas ficam muito zangadas se as coisas não dão certo. Sim. Ele veio a fasquia demasiado, talvez, e depois aceitar isso é difícil. Uhum. Mas é que, Como quando uma utopia se torna uma distopia, não é? E todos os problemas que apareceram na história do século XX têm que ver com isso. São planos utópicos. de mundos que melhores, não é? Que depois... E que depois implicam uma violência muito... implicam a eliminação, uma forclusão de muitas... de coisas... de qualquer coisa que não vai no sentido do cumprimento daquele projeto. Sim, porque eu acho que o problema das utopias é que predispõe uma certa frieza que as pessoas normalmente não têm. Que toda a gente tem que estar a 100% ou a 200%, não é? Pois. E normalmente as pessoas não estão no mesmo nível. E depois há desequilíbrios e logo a coisa não resulta. Uhum. Não é? Estou-me a lembrar, por exemplo, na primeira utopia, como eu disse no início, do Tomás Moros, uma das coisas que acho que foi o Tchoran que apontou, que era que as pessoas pareciam autómatos. Aquilo resultava tudo muito bem e não havia guerras, havia só diplomacia e as diferenças eram resolvidas todas, mas as pessoas eram autómatos, as pessoas tinham uma série de regras que tinham que cumprir e há liberdade, assim, quer dizer, depois começam-se a levantar essas questões. Então, nós sabemos que temos aqui este livro cheio de regras para que isto resulte. E temos todas que obedecer. Então, e se não me obedecer? Uhum.
estás a destruir aquilo tudo. Não é? Portanto, o problema. E depois. Lembram-se de um filme. Já Diz. acabaste? Não quero acabar. Eu agora ficava aqui a noite toda. Mas diz lá. Não, acaba. Não, estava a brincar, diz. Lembram-se de um filme chamado Praia? Com... Sim, com o Leonardo um DiCaprio. pequeno modelo. É na Tailândia, não é? Que Sim, se passa Pois é. assim. lá. Exato. É um pequeno modelo do que é um sistema utópico. As Sim, eles pessoas- tinham lá aquela comunidade. Havia uma comunidade em que eles eram autossuficientes e eram todos lindíssimos. Isto é, claramente, tem, digamos assim, inspirações um bocado eugénicas, mas eram todos louros e muito bonitos. Ainda não tinha acontecido. E faziam festas e não precisavam de ninguém, não precisavam de dinheiro. E depois há uma pessoa que é atacada por um tubarão que está a sofrer imenso e cujo sofrimento estraga a felicidade dos outros e o projeto dos outros, e portanto eles abandonam. Pois, E porque eles não têm estrutura para lidar com uma situação dessas, então. porque não integrava o projeto deles. E é nesse sentido que estavas a dizer, não é? De que muitas vezes não me lembro o que é que estavas a dizer já. Normal. Mas acho que uma das coisas que eu aprendi é que é muito importante respeitar os ritmos naturais, não só, neste caso, daquela aldeia, porque nos últimos tempos, depois eu deixei de me estressar com prazos e com tentar enfiar o máximo de matéria numa aula, pensar em objetivos, e as coisas funcionaram mais ou menos, e até tive aulas bastante agradáveis, introduzia temas, estava mais concentrado no conteúdo e não tanto também porque eu desenvolvia até um programa e tentava o máximo de dar o máximo do programa possível, porque eles estavam atrasados, não é? Eu sentia que, por exemplo, estava a ensinar alunos desde os 7 aos 15 e havia alunos de 15 anos que não sabiam ler uma palavra sequer, nada. E pronto, havia ali... pronto. Mas eles estavam organizados por níveis ou estavam tipo, na mesma turma tinhas miúdos que não sabiam ler uma palavra e miúdos que já sabiam? Isso é outro assunto interessante. Lá eles não chumbam. Ok. Eles antigamente chumbaram, depois acho que houve alguns alunos que se suicidaram por causa da pressão e Bolas? eles decidiram passar toda a gente. E depois o processo de passar é assim um bocado hipócrita, não é? Aquilo, tens alunos que têm negativas e depois no final os professores pedem aos alunos para fazerem um trabalho, para se redimirem, e esse trabalho, eu vi isto a acontecer, esse trabalho passa por eles copiarem outro aluno qualquer melhor do que eles e pronto, e está feito, e depois entrega e está feito. É assim. Ok. Ou seja, toda a gente passa, mas é assim uma coisa, estás a ver, não é descaradamente toda a gente passa, toda a gente passa, mas com algum esforço, com um esforço assim... Fazer qualquer coisinha assim. Pois, diferente. com um empurrãozinho, vá. Eles são budistas, não é? Sim, a maioria deles são budistas. Depois alguns cristãos, alguns muçulmanos. Mesmo naquela aldeia há essa diversidade. Não, na aldeia só encontrei budistas. Ok. No sul há muitos muçulmanos e no norte há mais cristãos. Ok. Mas acho que há um pouco por tudo. Mas são 95%, acho eu, de budistas na Tailândia. Pois é, a religião mais... Carlos, queria te perguntar assim, se por exemplo agora uma pessoa quisesse fazer o que tu fizeste, se quisesse ir fazer voluntariado para a Tailândia e não tivesse ideia absolutamente nenhuma de como é que isso se consegue, como é que isso se faz? Ok, há uns sites que eu agora não me lembro porque já não os uso há algum tempo. Mas eu sei que há sites agregadores, uma espécie de bolsa de voluntários, não é? Exatamente. Que tu depois tens... E foi assim que eu procurei. Foi assim. Eu encontrei um site que tinha vários projetos, até para vários países.
E depois desses projetos fiz uma escolha e depois lá decidi por um, tinha assim... E isso foi há 5 anos. Esse projeto agora parou, já não existe esse projeto em Noncaio, mas eu mantive os contactos com a escola. Foi assim que eu regressei à escola, que eu mantive o contacto com o diretor. Ok. E esse projeto era, tu ias lá ensinar inglês? Sim, eu fui independente, não fui por organização alguma. Eles na altura receberam uns quantos voluntários dessa organização, mas pronto, essa organização acabou. Era liderada por um americano que agora não está lá, mas ele de vez em quando vai para lá, outras vezes, mas ele fechou o projeto. Agora não sei, já me disseram que ele quer regressar, mas não sei se vai reabrir uma organização ou fazer outro tipo de coisas, não sei. E através desse site agregador tens projetos em todo o mundo, não é? Ou não? Sim, há muita coisa, mas neste momento, como essas coisas também mudam muito, os sites novos aparecem, outros acabam, mas eu ainda me lembro bem do site e tenho lá, não preciso dizer qual é o nome, mas tenho lá ainda o site guardado nos favoritos, onde achei pela primeira vez essa organização. E depois tratas, ou seja, és tu que tens que tratar tudo, tu não tens tens apoio de uma instituição através, ou é tipo, está lá no site a dizer precisamos de um voluntário para a Tailândia e tu tens que entrar em contacto com eles e propor-te como voluntário? Ou é... Estas organizações, elas trabalham com voluntários, elas normalmente estão sempre abertas, ou se tiverem muitos, ou já com a agenda muito preenchida para o futuro, talvez te digam que não, mas normalmente aceitam. E até neste caso, esta organização, ele tinha uma pequena escola na cidade de Noncaio, e ele, quando tinha a escola com voluntários suficientes, depois ele colocava os estudantes dos voluntários em escolas públicas de pessoas que ele conhecia, como era o caso do diretor da escola onde eu estive. Ok. Mas mandas uma carta, mandas um mail para a organização, explicas o que é que desejas, a tua experiência, se é que há alguma... Pois não tens necessariamente que ter experiência. E era uma coisa muito simples, não era, esta organização era pequena. Era ele e era mais uma rapariga ou outra que davam apoio administrativo, não havia assim nada de extraordinário. Fizeram os voluntários. Eu nunca fui assim para organizações muito grandes, com estruturas muito grandes, nunca procurei. E quando é assim, és tu que pagas as viagens? Sim, e tudo? as viagens pagas, a estadia, normalmente tens estadia, tens onde ficar. Eu estive sempre na escola, só quando queria dar as minhas voltas é que tinha que pagar, né? Se fosse a algum sítio. Claro. E as refeições também tinha, durante os dias de escola, tinha os almoços. E mesmo o diretor, nos períodos ele chegou-me a dar algum dinheiro para eu me alimentar durante os períodos de férias, sim. Ele dava, ok. Gastava muito pouco, gastava cerca de 150, 200 euros. E se não saísse da aldeia, então, nem sei, eu gastava 100 euros. Se eu não saísse da aldeia, gastava para aí 100 euros por mês. Mas pronto, isso também nunca aconteceu muitas vezes, uma ou outra. Pois estava a perguntar, pronto, para saber também se é preciso teres algum dinheiro guardado para fazer uma coisa dessas. Sim. Não dá para partires assim sem nada. Até porque para começar tens que pagar a viagem, portanto. Mas difícil. Mas não há casos... Sim. Há pessoal que arrojado, que faz isso. Que vai sem nada. Sim, pede boleia, encontra alguém, sei lá, olha, posso fazer aqui, ver alguma necessidade numa casa, olha, em troca de uma refeição posso limpar isto, ou posso mudar isto de sítio, sei lá, não sei. Okay. Coisas assim, acho que já encontrei na internet casos desses, mas é mais arriscado, não é? É uma coisa... Acho que é sempre estar a viver com... Como é que se diz? Não me lembro. Mas é arriscado. Sim. Não estás descansado. Estás sempre... Sim.
Nunca sabes o que é que vai Não, acontecer a seguir. Pois. No fio da navalha. Sim, exato, sim, tipo sim, isso, exato. Deve ser essa a expressão, sim. Carlos, tu achas Mas isso que... também tem piada, não é? Ah, Não sei, sim, dá- também para, é... para algumas pessoas. Sim, há algumas outras que não pessoas conseguem lidar com o stress. Pois é. Sim, Há pessoas que passam a vida nisso. Pedem boleia, depois. Não sabem se amanhã vão comer, se não... Pois é. eu consigo viver com muito desconforto, mas também tenho o meu limite. Sim. Né? Sim. Nas vezes em que fizeste voluntariado, já houve assim situações complicadas em que não tinhas esses mínimos que dizes precisar? É assim, posso dizer, pronto, voluntariado, tenho feito já há 2 anos que faço voluntariado, né? Tive depois essa experiência há 5 anos, por 6 meses. Posso dizer que agora estou muito mais preparado e não exijo tanto como exigia no início. Pois. No início, pronto, estava habituado a esta vida na cidade, não é? Temos os confortos todos. Custa Claro. habituar-te a dormir com aranhas no quarto ou tomar banho de um balde. Ou, por exemplo, lá na Tailândia não tinha água quente, era sempre água fria. Não é que faça lá muito frio, né? Não faz muito frio, mas O clima é tropical ou não? É tropical. Ok. Mas agora o inverno, estão cerca, as temperaturas oscilam, se calhar no mínimo tens ali 12 graus e eu só tinha água fria. E de manhã e à noite aquilo custava um bocadinho. Mas pronto, guardava o duche para a tarde e as coisas já. Sim. Mas é este tipo de coisas que depois começas a gerir e já não te chateiam tanto como se é assim, se estás habituado a esta vida e depois tudo. Agora estou mais preparado para condições menos boas. Achas que ficaste mais resistente por teres passado algum tempo sem usufruir todos os confortos e das comodidades que tens aqui? Sem dúvida, acho que sim. E não achas agora estas comodidades mais excessivas? Sim, mas isso já tinha sentido a primeira vez que regressei a Portugal. Ah, é? Senti logo isso. É excessivo, sim. E nem digo as comodidades, eu noto mais e o que mais me faz confusão é as preocupações das pessoas que estão centradas em coisas que se elas tivessem este tipo de experiências, de certeza que não iam dariam focar valor, a atenção naquele tipo de coisas, que não valeria a pena. Sim. Há certos problemas que só aparecem quando São há muito, muitas necessidades. são muito ocidentais, Sim, não é? exato. Há muitas necessidades que estão asseguradas, não é? Pois. Sim, claro, isso é típico. Da mesma forma que eu aprendi também que lá... Mas não achas que isso também... Desculpa lá, mas não achas que isso também é fazer um bocado a apologia do sofrimento? Não é... Não sei. eles é que estão certos, então vamos todos ser pobrezinhos. Porque assim... Não é questão de ser pobrezinho, acho eu. É questão de nós vivemos com demasiadas coisas acessórias, acho eu. Tipo, isso é coisas verdade, mas inúteis, em que medida... verdadeiramente inúteis. Isso é verdade. Mas temos um maior conforto, Sim. não é, do que eles. É como estar a inverter as coisas. Então, afinal, ser pobre é que é bom? Percebes? Não é isso. Não é isto. Não. Explica-lhe, é Carlos, uma falta explica-lhe que ela não percebe. Isto, não. Isto é uma falta de respeito para com os pobres e para com o sofrimento dos pobres. Não, é que é assim, eles são pobres, mas eles também têm pouca educação, têm vidas mais relaxadas. Eles não têm o stress que nós temos aqui. E o que eu acho que era importante era as pessoas perceberem, porque nós aqui temos muito confortos, mas esse conforto todo tem um preço. As pessoas andam a correr de um lado para o outro e mal têm tempo para se coçar. E se as pessoas não dessem tanto valor a este extremo conforto, possivelmente teriam mais tempo ou... Conseguiam viver com menos, não é? Porque Sim, é possível viver com menos e com mais qualidade de vida, acho eu, não é? Sim, o aceite está aqui e as pessoas passam mal para terem aquele nível. E se percebessem que estar aqui não é assim, não faz assim tanta diferença, não é assim tão importante, provavelmente não tinham que se matar tanto a trabalhar porque
aqui já é bom, já é suficiente. E há outras coisas mais importantes. Mas... O suficiente eu compreendo, mas também é uma característica da sociedade burguesa achar que ser pobre é que é bom. E se nós repararmos, todas as comunidades autossuficientes e coisas assim são filhos de gente com dinheiro. Não há nenhum pobre que tenha voluntariamente, uma pessoa que tenha nascido num contexto desfavorecido socialmente, que tenha voluntariamente pensado assim, eu quero ser pobre para o resto da vida. E viver numa comunidade destas viver e viver numa só com o comunidade essencial. isto é uma coisa de filhos de também é pessoas verdade. que sempre tiveram o que quiseram. É E verdade. isto também é um problema de problemas de burgueses que não sabem o que é que vão fazer na vida. Pensam, vamos fazer uma comunidade de permacultura. Sim. Porque tem tempo para pensar nisso. Sim, e porque Também, é uma não é? escolha. O Porque tem problema essa escolha. é que... Porque é uma escolha. O problema é que as pessoas que são realmente pobres como essas não escolheram. É uma se limitação. pudessem Não foi uma escolher- escolha. Foi uma... E se pudessem escolher, de certeza que não escolhiam aquela condição. Sim, então agora, e os pobres, eu gostava-me de ver que eles não têm um país tão bonito e não têm a mínima preocupação com o lixo, com o plástico que consomem, queimam, fazem fumo a torto e a direito, queimam as folhas, queimam tudo e ambientalmente aquilo é um desastre. Mas depois eu percebi, depois quando fui a uma cidade, a segunda cidade maior na Tailândia, que é Chiang Mai, quando eu lá estive, e havia muita preocupação com estas coisas, e eu, que bom, finalmente encontro um sítio que as pessoas preocupam-se com este tipo de coisas, e é na Tailândia e mantém a beleza natural à mesma. Há mais gente a andar de bicicleta, há mercados orgânicos, há um nível de preocupação com estas coisas completamente diferente. E eu aí aprendi que as pessoas também viviam bem aí. Ou seja, este tipo de preocupações realmente só vem depois das pessoas terem o suficiente, de não viverem com dificuldades. E eu depois voltei à aldeia e aceitei melhor aquilo ser assim. É claro que não me sentia bem com aquilo na mesma, mas ao menos aceitei melhor deles não fazerem mais ou não se preocuparem tanto. Pois, porque isso é uma questão também de educação. Mas também não concordo que as pessoas que vão para a permacultura é só por não ter mais nada que fazer. Defende o teu ponto de vista, Carlos. O meu ponto de vista é assim. Ela é muito provocadora. A forma como a sociedade vai, acho que não vai para um bom caminho. E se continuarmos neste caminho, vai haver muito sofrimento e vai haver aí, a sério, mesmo muito sofrimento para toda a gente. Há pessoas que conseguem preocupar-se com o que vai acontecer no futuro e estão a tentar de alguma forma mudar as coisas. E neste momento é no que eu acredito, é na permacultura. Realmente acho que é a forma que temos de alterar o rumo que as coisas estão a levar. Não encontro mais solução nenhuma. Neste momento, pronto, só tenho 39 anos, mas neste momento é o que eu... E é isso que vou tentar agora fazer no futuro, mas... Sim, só para Mas é preciso... Só para clarificar, o que estás a dizer é que a permacultura é como se fosse a resposta para o problema ecológico que temos hoje em dia, não é? Portanto, que devemos diminuir o consumo para fazer menos lixo, Sim, não é? sim. Pronto, era só para as pessoas saberem. E a todos os níveis, sim. E mesmo a nível social. É a tua utopia. Espero que venha a ser mais que uma utopia. Claro, porque a utopia nunca Mas pronto, é a realidade. é um sim. processo que vai ter momentos bons e momentos maus e as coisas vão se encaminhar de alguma forma. Mas é por aí que eu acredito que temos que ir. Mas o futuro dirá. Para as pessoas perceberem qual é que é a diferença entre permacultura e a agricultura normal. Ok, eu vou tentar explicar de uma forma simples. Ok, a agricultura normal. Então temos um terreno, não é? Temos um terreno e nesse terreno nós colocamos uma cultura, imaginemos alfaces,
e todos os anos plantamos alfaces e temos que introduzir nutrientes, temos que introduzir água, implica transportes, implica muita coisa. Implica também, porque só temos um tipo de cultura, implica todo o tipo de intervenção para afastar qualquer tipo de vida daquele campo. Tipo pesticidas e coisas assim. Sim. A permacultura é diferente. A permacultura pensa-se em plantar uma grande diversidade de coisas e inicialmente para consumo próprio. Posteriormente poderá ser para efeitos comerciais se houver excedente. E quanto mais tipos de vida houver, melhor. E depois é tentar, em vez de se introduzir água, alterar a forma do terreno para captar a água. Usar canais, não é? Isso é um sim, nome. lagos e valas. Para conduzir a água da chuva, para conduzir a Sim, água... sim. Para reter a água no solo o mais possível. E pronto, introduzir animais, criar ciclos entre as coisas para que as coisas se autoalimentem umas às outras, não é? E seja tudo em ciclos, em vez de ter só uma cultura que precisa de inputs exteriores e depois o resultado é dinheiro. Ali o dinheiro há de ser, no caso de haver um excedente, mas a ideia é tornar um sistema em que as coisas se autoalimentem, claro, sem poluentes, e quanto menos inputs exteriores, melhor. E não usa qualquer tipo de pesticida, a permacultura? Não. Nada. Qualquer coisa que seja poluente está... É como se os próprios produtos cultivados, por exemplo, sei lá, eu lembro-me de ouvir pessoas a explicarem-me também isso, que se plantares uma determinada erva aromática ao pé de um legume, a erva vai afastar os bichinhos que costumam atacar Sim. Tens que fazer essa gestão, não é? E aquilo funciona como um ecossistema. Eu acho que é muito difícil se estiveres a pensar em tudo que algo precisa e tudo Sim, que algo claro. oferece e tentares juntar deve aquilo ser. tudo numa rede. Mas sim, convém saber princípio algumas é esse. coisas. Exato. E depois também há... Mas eu ainda não posso falar tanto disso, que eu ainda estou a aprender também. Mas depois a nível social também há trabalhar em comunidade e ajudarem-se as pessoas umas às outras, também dar também faz parte, dar o excedente não é só para vender, mas também é para dar Ou trocar à por outra coisa, não é? Sim. Claro. Sim, porque por muita diversidade que tenhas, se calhar não consegues cultivar tudo e se calhar o vizinho consegue cultivar determinada coisa que tu não Sim. cultivas e trocar Sim, qualquer coisa assim. Mas é esse sentido de comunidade que está associado à permacultura e isso é que achas que vai... É esse o caminho. É as pessoas... Mas, por exemplo, no mundo em que vivemos hoje, não é? Como é que isso resulta? Como é que fazemos isso? Imagina que agora sim, vamos seguir esse caminho. É o quê? As pessoas têm que sair das cidades e ir cultivar... Como é que, na prática, isso pode acontecer? Como é que tu vês, na tua opinião? Eu vejo que sim. Era bom que houvesse, não digo que extinguisse as cidades, né? Mas era bom que houvesse mais gente no campo. Aliás, até mesmo para controlar estes desastres naturais que aconteceram. Sim, os fogos e tudo mais, claro. Também parte disto é resultado de abandono do terreno. Sim. Certificação. Era bom que houvesse mais gente no campo, mas a permacultura também pode ser aplicada a cidades. Sim, as hortas urbanas, que já se vê bastante. Há livros e DVDs só deste nicho, desta secção da permacultura. Aplicada às cidades? Às cidades, sim, meios urbanos. E não achas que isso é uma espécie de, digamos assim, neste momento, ou a maneira como as pessoas pensam operacionalizar isso, que era para uma espécie de contaminação, não é? Fazemos agora nós, depois
divulgamos informação a outras pessoas e por assim devagarinho vai-se espalhando a mensagem e as pessoas adeririam, etc. Sim. Que é a técnica da proliferação. Não achas que por vezes isso pode servir para aliviar, digamos assim, a culpabilidade individual de cada pessoa, que isso é uma espécie de uma coisa que a pessoa alivia-se assim A culpabilidade, o de impacto. estar a estragar a mãe natureza Sim. e não sei o quê, ao invés de pensar num nível mais estrutural, do género que o que precisava de mudar era o sistema todo, porque nós sabemos, na verdade, que isso é um nicho de pessoas, e eu conheço algumas comunidades auto-organizadas, em que, por exemplo, o exercício de poder, e isto acontece permanentemente, o exercício de poder em comunidades autogeridas, da existência de líderes extremamente tirânicos sobre outras pessoas, é transversal. É extremamente ditatorial, são extremamente ditatoriais, são anarcas, sim, são anarcas, supostamente têm uma filiação ideológica anarquista, mas o que acontece é que as comunidades, quando não existe uma espécie de entidade superior, mesmo, sei lá, um Deus ou o Presidente da República, ou quer que seja, acima de ti, sobre o qual tu também tens que o próprio líder tem que obedecer, não é? O que acontece nesta sugestão das pessoas se auto-gerirem é que aparece uma série de sujeitos que subjugam os outros, e ou trabalhas ou carregas sacos que nem um louco, por muito que te peses 29 quilos, ou então não entras aqui porque aqui tens que trabalhar, e vai sempre dar a este tipo de dinâmicas que acontece que são exatamente as transições entre o frágil fronteira entre utopias e distopias. Não, está sempre a acontecer isto. É isto. aquela ideia que tem que haver uma série de normas que toda a gente tem que seguir para aquilo resultar. E alguém tem que as impor. Se não existe uma entidade maior, se a comunidade é autossuficiente, tem que haver. E a existência de uma autoridade simbólica qualquer aparece sempre, porque as pessoas precisam disso para se organizar. Se não é Deus, é o czar. Se não é o czar, é o rei. Se não é o rei, é o presidente da República. Se não é exato, ou é um líder espiritual, ou é. Mas a permacultura... E este é o problema de pensar comunidades autossuficientes. Sim. Isso era muito bonito se toda a gente conseguisse pensar por si própria. Mas é que as pessoas normalmente têm muita dificuldade em pensar por si mesmas e seguirem e terem... Sim, as pessoas normalmente têm que estar a obedecer a alguém ou alguma coisa. Sim. Isso é... E então precisam sempre de líderes, de ser guiadas e... Eu acho que não preciso de nenhum Isto em relação líder. só aos problemas da autossuficiência, porque de resto acho que em relação ao problema da ecologia parece-me uma boa saída. E a redução do consumo, etc. Mas isso não vejo outra vão forma sempre a ver, de fazer. acho que vão sempre haver essas estruturas em qualquer tipo de filosofia ou religião, ou seja lá o que for. Uma comunidade também pode ser, e quando digo uma comunidade, também pode ser cada um ter o seu terreno, não é? E numa aldeia, e depois encontram-se no café ou no mercado, ou sei lá. Quando digo uma comunidade, não tem que ser vivem todos juntos. Aliás, eu nunca me senti muito inclinado para viver assim numa comunidade desse género. Mas o que é que eu queria dizer? Tu estavas a dizer uma coisa e eu estava... Estava a dizer da necessidade da autoridade, dos problemas de... Todos têm que carregar, todos têm que trabalhar. Sim, mas cada um toma o seu caminho, não é? A ideia não... já sei o que é que eu queria dizer. Uma coisa que eu também aprendi é que eu inicialmente, sempre tive ideias ecológicas desde há algum tempo e muitas vezes conhecia um projeto ou conhecia alguém que diz que estar a fazer alguma coisa pela ecologia e depois
via, pá, isto aqui não é assim tão fixe. E dizia, e para mim quase que arriscava, tipo, não, isto não pode ser assim. Estes gajos têm isto aqui e tal, têm este projeto, estão a fazer, mas depois têm esta atitude, têm este comportamento, não estão a fazer isto usando aquilo, isto também não é bom. E hoje em dia, eu acho que qualquer tentativa destas é boa. Toda a gente vai cometer erros, toda a gente vai fazer coisas de maneira errada, mas ao menos eles estão todos a tentar. E acho que é preciso ter uma atitude mais positiva por estas pessoas que estão a tentar mudar as coisas, porque acho que no fundo têm boas intenções e somos humanos, não é? A gente erra todos. Em relação... O que é que eu queria? Pois, eu estou perdi um bocado. Mas era isto. E isto também foi uma forma de pensar que alterei em mim, e por acaso ontem, ou antes de ontem, vi um vídeo sobre um grande permacultor nos Estados Unidos. Ele estava a fazer uma apresentação e foi uma das coisas que ele falou. É que ele até fez assim uma tabela com 10 níveis de ecologicamente correto. E pronto, o 10º ele atribuiu a um austríaco que foi um grande permacultor, e ele, antes de conhecer a palavra permacultura, já estava a fazer permacultura e em condições realmente extremas, e é um dos grandes conhecidos da permacultura. E então ele põe-no como o nível 10 e depois põe as outras pessoas, com vários níveis, uns que trocam as lâmpadas, outros que fazem este tipo de coisas. E ele estava a dizer a mesma coisa. A pessoa que está no nível 6 olha para os do nível 5 e nível 4 e diz: estes gajos não estão a fazer isto bem. E olha para o nível 7 e diz: este gajo é fixe. E olha para o nível 8 e diz: este gajo é muito fixe. E olha para o nível 9 e diz: este gajo é maluco, já tem ideias, estão fora. Mas é um acho sistema que é hierárquico, Sim, isto é um sistema hierárquico, foi ele que inventou isto. A hierarquia no seio dos sistemas anárquicos. E acho que haverá sempre sistemas hierárquicos, como também já existem sistemas, como é que se chamam? Transversais, é assim que se chamam? Horizontais. Mas o que tu defendes é que não propriamente aquelas comunidades fechadas, como existem, ainda há pouco estávamos a falar antes de vir para aqui, como aquela comunidade da Tamera, no Alentejo, também já ouviste falar? Pronto, que é uma comunidade absolutamente fechada, que tem uma espécie de liderança e de normas e tudo. Não era tanto isso, mas sim, se calhar, em sítios mais... tomando o exemplo de Portugal, que há aquelas aldeias que estão no meio do nada e as pessoas dessa aldeia serem cada um por si, não é? Cultivando as suas coisas e estabelecendo essas relações de troca e eventualmente mesmo, de comércio entre e mesmo elas. que os vizinhos, que as pessoas dessa aldeia não pratiquem a permacultura, pode sempre ajudá-los ou ensiná-los ou... Sim, a dizer que não precisam de pôr 605 forte no repolho para aquilo. Pois. Eu não digo 605 forte, mas eu lembro que os meus avós trabalhavam na terra e aquilo era isto é outra ideia da permacultura, provavelmente ele não vai acreditar em ti, não vai. E a forma, isto é uma coisa também que dizem muito na permacultura, em vez de estarmos a criticar, a dizer, não façam assim, isto está mal, isto está errado, é concentrar-nos no que fazemos bem e as outras pessoas verem e até com certo nível, não é logo no início, mas com certo nível de maturação, o projeto consegue ser mais rentável do que um projeto de agricultura normal, convencional. E pronto, e assim é mais fácil convencer as pessoas. Se tiver lá o lucro lá sim, acima, assim é mais fácil. Sim, mostrar já a coisa feita, mostrar que não é assim tão difícil e que resulta e que dá mais variedade e mais diversidade. Sim. E é bom, melhor para a saúde. E é mais barato, por não ter de estar a comprar pesticidas. E a longo prazo, também é bastante importante, não vais trabalhar tanto porque as coisas já crescem por si próprio. Exato. E a ideia é tornar os sistemas bastante eficientes, que a tua intervenção seja mínima. Ok, pois é como se... É mais
preserva mais, não é? A natureza, porque senão qualquer dia explode isto. Não é? Sim, porque é tudo as Verdade. monoculturas, não é? Anda tudo. Nos Estados Unidos, então, é assustador, não é? São milhas e milhas e milhas de uma só coisa e destroem ecossistemas, deitam abaixo tudo e mais alguma coisa simplesmente para cultivar uma só coisa, como o milho, Sim, por exemplo. mas mesmo na Tailândia, a Tailândia também já só tinha alguns parques naturais, como cá em Portugal, e é um país, tinha uma floresta linda, e eles agora já têm também leis contra certas árvores, não se podem mandar certas árvores abaixo. Era lá que é o óleo de palma? Que Sim, e há essa lá grandes- tragédia do óleo de há palma lá é grandes- horrível. Acho que ainda é pior na Indonésia, mas lá Tragédia. também há bastante óleo de palma lá. E cana-do-açúcar, árvores de borracha, plantações de árvores de borracha foi uma coisa que era de perder de vista. Nunca vi Pois. uma cultura tão grande como aquela. Qual A foi a tragédia do tragédia óleo é de que o óleo de palma, não sei se já te percebeste, mas o óleo de palma está em quase tudo. Qualquer bolacha que tu comas, qualquer chocolate, qualquer Sim, até cereal, aquilo até tem óleo de palma. E, portanto, é uma coisa que mexe com muito dinheiro, obviamente. E então há essa... Na Indonésia e também no Sudoeste Asiático, a monocultura de óleo de palma. Então deitam abaixo as Sim, florestas. mandam as Havia... florestas abaixo. Eu lembro-me de ver os orangotangos, por exemplo, havia imensos animais a ficarem sem habitat natural porque eles destruíam florestas inteiras para cultivar a palma que dá o óleo, não é? Mas mesmo horrível, mesmo... E lá na aldeia, 1 quilo da semente que vai dar o óleo de palma era 90 cêntimos. Pois. Foi uma coisa que eu consegui lá porque havia lá num templo, num templo que era no meio da floresta, eles tinham lá algumas árvores de palma e havia lá um trabalhador que ele falava algum inglês e pronto, tive a oportunidade de falar com ele e fiquei a saber o preço do quilo do tão desejado óleo de palma. Sim, Da semente, que são assim umas sementes que eles tiram das palmeiras. ok. E porquê é que achas que não está mais divulgado ou mais... Ou que A permacultura. sim, a permacultura, ou que está Porque- reduzida a nichos alternativos e que não é... Bom, Pronto, pelo o aquele interesse aspecto. económico, em primeiro lugar, não é? Haveria uma grande resistência em instituir isso assim. E depois porque implicava uma grande... Já estás a dar a resposta. Mas, sim, agora que a resposta era tão simples. Primeiro, Não, acho que não é primeiro só por aquela razão que falámos, que as pessoas primeiro têm outras necessidades para se preocuparem, não é? E isto só vem depois. Isto também foi algo que eu concluí. Inclusive económicas, não é? Financeiras. Foi algo que eu concluí. Nunca me faltou nada. Os meus pais não são ricos, nunca foram, mas sempre tive boa comida, sempre tive um sítio para dormir, sempre tive uma educação quase topo, sim. Não posso queixar, tive o que quis, mais ou menos. E a segunda coisa, o segundo fator que não está tão divulgado é porque as pessoas têm que perder algum conforto. Perde-se algum conforto nesta mudança de vida, não é? Ganha-se coisas que eu acho que são mais importantes que o conforto, mas lá está, perde-se e pode não se perder. No meu caso, não tenho muito dinheiro e agora vou querer começar um projeto. No início vou penar um bocadinho, não vai ser fácil, mas pessoas que tenham mais dinheiro e possam logo, sei lá, construir uma casa, e como também existe, se calhar não perdem assim tanto conforto. Mas nesse sentido, o argumento mais eficaz parece que não é de género a escolha, como estávamos a falar no início, que as pessoas têm que escolher abdicar de um certo conforto, mas a necessidade de não destruirmos completamente a Terra. Sim. Não é de género, não é? Não, É já porque é estamos. necessário. Nós supostamente já estamos no Ecologia vermelho, não é? É um problema. Não é que a gente tenha que gostar de andar com privações. É porque Porque é necessário. É necessário. Porque tem que ser parado. Este consumo desenfreado tem que se parar. E tem que ver com isso. Mas isso é como nós vamos Não- tipo a 500 Não à temos hora que e estamos a gostar. tentar Porque acho travar. que essa coisa temos que gostar. É que para um bocado, as pessoas não querem, obviamente, escolher. Sim, não é um capricho, Era- é uma necessidade. É uma necessidade, não é? Eu quero ser mais pobre porque vou ser feliz, ser mais. Não vou nada. O problema é que eu não posso consumir
a humanidade não pode consumir assim, porque não dá cabo da terra. Sim, Mas- consumir e produzir. Não é porque Acho- vamos ser mais felizes, não é por nós, é pela terra. Sim, não é uma decisão egoísta. Não é por nós, Mas sim. também não é só Não vamos ser mais felizes. Não é só uma, É porque senão- uma decisão mental, acho eu. Por exemplo, eu cheguei aqui a Portugal, passei uns dias no Montijo e pronto, e não acho o Montijo uma cidade muito bonita, apesar de ser a minha cidade. E passado um pouco, eu já estava com necessidade de olhar para árvores, de ver uma envolvência mais natural. E só depois houve, no sábado, peguei nos meus primos, no dia de Natal, peguei nos meus primos e na minha irmã e fui dar uma volta pelo estuário do Tejo. E há aqui qualquer coisa, fico feliz, há uma felicidade qualquer. Não é nada que me faça rir, mas há aqui algo só de olhar, só de ver uma paisagem mais natural, ver uns flamingos, ou ver umas gaivotas, ou ver uns pássaros, ou até vimos um coelhinho a passear, não sei o quê. Por isso não é só, temos que, isto é uma responsabilidade, não, há algo mais, não é só... Isso faz-me lembrar a obra do Thoreau, do Desobediência Civil, do Thoreau. Sim, que ele Não, foge para... Sim, que ele diz que as pessoas têm o dever de desobedecer em caso de atrofio da consciência, de desobedecer à autoridade em caso de atrofio da consciência. E o Thoreau era quer dizer, a autoridade no sentido de desobedecer ao imperativo de respeitar o bem-estar da comunidade, se isso me atrofiar a consciência, de género, como o homem que rejeitou a fazer a saudação nazi, coisas do género. O Thoreau é o que escreveu aquele do Bosque, Desobediência não é? Civil. Sim, mas Sim, ele também... porque o Thoreau também dizia que... Ele foi mesmo. Ele era Bosques, muito para viver para os anti-urbanista. Ele dizia que a essência da felicidade estava Está no no contacto retorno com a natureza. à natureza. Sim. Isso, o Thoreau é século XIX, não é? 18, Mas lá 19, está, não sei se isto acontece Não interessa. com toda a gente. Não sei se isto acontece com toda a gente. Tenho dúvidas. Pois, eu também não acho que Por exemplo, a minha irmã, que se calhar de nós, do grupo que eu levei, ela é capaz de ser a menos amiga ou do lado do campo. Vá. Ela é mais urbana. Sim. E ela ficou dentro do carro. Ficou dentro do carro com o telemóvel. Ela não quis sair cá para fora. Pois. Se calhar ela estava um bocado chateada comigo porque ele veio lá por uns caminhos assim meio sinuosos e ela não estava muito confortável. Se calhar foi por isso que ela não saiu do carro. Pois, não, mas há pessoas que eu acho que não têm essa predisposição. São demasiado urbanas, demasiado Sim, habituadas sim, àquelas sim, coisas sim. àqueles confortos que só a cidade nos dá. E estranham até. Sim, e depois se há mosquitos, se há Pois. vento, se há, sei lá, qualquer coisa já é horrível. Se há pessoas que não têm isso nelas, não sei. Sim. Ou se calhar está lá, mas está demasiado tapado Exato. com... Porque eu acho que na essência todos nós Porque eu- temos alguma afinidade com a natureza. Porque eu também, inicialmente, era muito mais esquisito com os bichos à minha volta e agora confio muito mais, não tenho tanto medo como na altura, sei lá. Somos crianças, temos medo de osgas, de mosquitos, Sim, há pessoas que até têm Aranhas. medo de borboletas, não sei. sim. Mas isso perde-se depois de ganhares contacto e veres realmente isto são indefensivas e até percebes que elas até fazem coisas boas pela tua vida. Sim, por exemplo, as aranhas comem mosquitos e tal. Sim, limpam-te a casa. Sim. Deixa estar que elas limpam o resto. Mas é um bocado... Isso era uma coisa que eu tenho alguns problemas. Mas certeza que ultrapassar. Então, por exemplo, em relação à necessidade de dominar bichos grandes, bichos daqueles que a gente tinha, porque a intervenção humana na natureza vem também pela necessidade de vencer animais selvagens e Sim. coisas assim, não é? Nós não podemos, digamos assim, emergir-nos totalmente do mundo natural, porque senão aparece um leão e come-nos. O leão. Onde é Aqui que estão na os Península leões? Ibérica acho que não há. Onde é que estão os Acho que aqui leões? estás a salvar. Pois, mas há em África, que foi onde a humanidade começou, supostamente, onde Sim, o Homo sim, sapiens sim. sapiens aparece. É verdade. E Então, mas também eles- vem a eles intervenção lá- da natureza também, porque a natureza às Eles vezes, lá vivem- às vezes dá cabo de nós, não é?
É a lei da selva. É a lei da selva. Sim. Olha, em relação a isso, posso contar. Como é que a permacultura sugere fazermos para Live and let lidar live. com Aprendes a lidar. Eu posso contar uma história que foi no intervalo de aulas que tive lá. Fui a uma quinta no Sul e uma família. E eles tinham uma quinta, tinham métodos naturais e a quinta deles era visitada regularmente por elefantes. E os elefantes normalmente percebi que andam em grupos, 25, 30 elefantes. E então o problema era que, pronto, eles estavam confinados lá a uma montanha onde era o parque natural, só que eles iam se multiplicando e já não havia comida suficiente na montanha e então eles têm que explorar ali os arredores e atacavam, comiam os alimentos de certas culturas. E haviam agricultores que viviam bem com isso e que já estavam à espera e partilhavam e às vezes até plantavam certas coisas só para eles atacarem aquela cultura e não aqueles que realmente tinham interesse em ter. E acho que é assim que a permacultura funciona. Tu vais ter sempre visitantes e ainda bem que os tens, que é bom sinal, é sinal que estás a criar algo rico em vida e diversidade. E depois é criar distrações para não atacarem, é partilhares com eles. Agora, é claro, em situações mais extremas, como esta de leões ou dos elefantes, de vez em quando haviam confrontos, sim, pessoas já morreram, elefantes já morreram, alguns atacavam os elefantes também já mataram pessoas, e havia ali um conflito, mas há formas de contornar, não é? Mais ou menos. As pessoas têm que saber conviver, de uma forma... têm que saber conviver uns com os outros, acho eu. A minha primeira ideia era, se calhar as pessoas foram para ali viver, se calhar foram demasiado perto, não é? Querem terreno e querem cultivar e não sei o quê, se calhar estão demasiado perto. Mas pronto, se a população de elefantes aumentou, a única forma que eu estou a ver realmente partilhar, não... É assim que a permacultura pensa em relação aos pássaros ou outro tipo de animais. Por exemplo, os pássaros, isso é um problema, não é? Eu lembro-me de ter ido visitar a quinta de uma amiga minha no Algarve e ela produzia fruta, fazia agricultura biológica e alguma até para vender. E ela tinha que pôr redes nas árvores porque os pássaros comiam. Os figos, se calhar, não? Sim, quase tudo. Os pêssegos, ela tinha que pôr aquelas redes, isso não é muito. Não está a partilhar. Sim. Mas o problema é um bocado. Mas é assim, não há uma regra. Vai da consciência, não sei, não vai da situação de cada um. Sim, mas ela também punha a rede porque ela vendia também. E tinha. Pois. Porque ela não ia comer os pêssegos todos daquela árvore, não é? Podia perfeitamente partilhar com os pássaros. Só como ela tinha um mini negócio, queria preservar para poder ter para vender. Mas lá está, quantas árvores é que ela tinha? Se calhar tinha demasiadas árvores desse tipo, não? Eu não tinha muitas, não me lembro exatamente, mas. É porque normalmente quando tens muito de uma coisa. Que crias uma praga, não é? Porque já... Sim. Olha, temos um telemóvel, não é nenhum de vocês, pois não? Ok. Então, olha, vamos ouvir uma música só para deixarmos de ouvir. Voltamos já.
Estamos de volta mais uma vez. Agora ouvimos os Paus com a música Deixa-me Ser e voltamos aqui às nossas utopias. E eu estava a pensar, não sei se vocês leram ou sabem a história daquela distopia que eu falei há pouco, que é o Admirável Mundo Novo. Ai, agora estava a esquecer. O Aldous Huxley. O Aldous Huxley. Eu estava a ter uma branca. Pronto, mas aquilo é... Lês, Carlos? Eu leio muito pouco. Pronto, fica aqui uma declaração. Eu já percebi que vocês leem muito e vocês Eu já pensam às disse vezes a falar de livros, eu fico assim, bem, deixa lá ver se... Não, mas não há problema nenhum que eu explico muito rapidamente. Aliás, até faz sentido eu explicar para o que eu queria dizer. Como eu comecei por dizer, o Admirável Mundo Novo do Aldous Huxley é uma distopia, ou seja, não um mundo fantástico, mas um mundo que não é assim tão bom. Pronto, e passa-se num futuro... Isto foi escrito na década de 30, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial, e o Aldous Huxley projeta uma sociedade de futuro em que funciona mais ou menos assim. Aquilo é muito complexo, mas eu vou tentar resumir, que era, por exemplo, um dos princípios é que não há reprodução através da relação sexual normal. É tudo feito em laboratório. O sexo é só feito por prazer, por exemplo. E é uma sociedade que só se preocupa-se muito com o prazer e com o bem-estar e com o estar feliz. Tens que estar feliz, tens que estar satisfeito. E para isso eles até têm uma espécie de medicação que tomam quase diariamente, que é o Soma, que é uma espécie de Prozac. Okay. Para eles, é uma espécie de droga para eles andarem sempre contentes. Se começam a sentir um bocadinho melancólicos, isso é falta de Soma, toma lá Soma e isso fica tudo bem. Depois, a nível profissional, eles trabalham, eles vestem-se todos de igual e são ordenados segundo as categorias, segundo a inteligência. Tens os alfas, os betas, e pronto, é o alfabeto grego, depois por ali abaixo até chegares ao Y. O Y é quase meio macacoide. É tipo, sim, eles fazem essa, e mesmo na produção, na tal reprodução laboratorial que fazem, eles já sabem o que é que vai sair dali e produzem conforme a necessidade da sociedade. Precisamos de mais alfas, precisamos de mais betas. Pronto. Ou mais macacoides. Ou mais macacoides, porque são o que fazem o trabalho braçal, não é? Enquanto os outros fazem o trabalho mais... Mas é sempre um trabalho em que absolutamente rotineiro, absolutamente tipo, chegas, tens um horário fixo, chegas, sempre com as mesmas pessoas e tal. E... Isso faz-me lembrar qualquer coisa. Não é? Eu sempre achei que a distopia do Aldous Huxley é a coisa mais aproximada do que nós temos hoje em dia, não é? É assustadoramente próximo do mundo. Esse livro é de quando? 32, por aí, 1932, por aí. Não, ele fez uma projeção absoluta. Porque o culto do bem-estar, do estar feliz, do não sei o quê, tipo os anúncios do telemóvel e não sei o quê, que está toda a gente a tirar selfies e a rir e não sei o quê. Consumires açúcar e toda a porcaria que tu quiseres. E álcool e coisas, tudo para te sentires muito bem e muito feliz. E problemas não. E depois tens aqui trabalhar, que é para juntar dinheiro, para conseguires comprar o carro, o relógio, não sei o quê. E tens tarefas bem rotineiras. Claro, porque isso também te tira a vontade de pensar, não é? Porque se tu sais, imagina que até tens que ir para o trânsito antes de ir para o trabalho, não é? Tens de levantar 2 horas antes, vais para o trânsito, depois vais trabalhar durante 8 horas ou 9 ou o que for, depois voltas, não te apetece agora estar aqui a pensar como é que eu vou tornar este mundo melhor. Tu queres é dormir, ou queres jogar Candy Crush, qualquer coisa que não te faça pensar muito. Comigo, essa experiência foi um bocadinho diferente. Como assim? Quando trabalhava, o meu trabalho era pensar, mas era um pensar muito controlado, porque eu fazia software. E é o cérebro, tu tens que magicar maneira de realizar a tarefa com código e com lógica, com lógica. E eu passava o dia todo a pensar, era quase como o cérebro não tinha tempo para respirar. Eu estava sempre a pensar naquilo e depois quando saía do trabalho parecia que, bem, onde é que eu estou? Que mundo é este? Então, e o que é que criavas como e sentia que fuga, o meu cérebro como fuga. Não, termina a ideia que querias dizer, depois podes responder. Não, e depois o que senti foi
quando comecei a fazer voluntariado e tirei a licença BCM e fui fazer voluntariado em quintas e a trabalhares na terra, e até pode ser uma tarefa... pronto, numa quinta é difícil fazer sempre a mesma coisa, mas há esses casos, se for assim, produção extrema, mas nas quintas onde eu tive, que eram quintas de produção biológica, as coisas têm sempre uma dimensão mais ou menos reduzida. Enquanto estás a fazer as tarefas, que até podem ser rotineiras, muito simples, mas podes estar a pensar, és livre para pensar no que te apetece. Claro. E podes estar Sem a dúvida. pensar em como salvar o mundo, por exemplo. Por isso, quando estavas a dizer tarefa muito rotineira, se o cérebro estiver livre, tu podes estar a pensar... o que é que eu vou fazer em vez disto, porque isto é demasiado Sim, chato. é verdade, mas depois também depende, claro, do trabalho que estás a Mas a a mim realizar. soube muito bem, naquela altura, fazer algo simples para que o cérebro pudesse respirar. Passado algum tempo, tenho necessidade de algo mais complexo para que o cérebro tenha algum desafio, tenha algum estímulo. Pois tem que haver aí um certo equilíbrio, Sim, não é? sim, sim, Nunca sim. pode ser Pois. tanto. Mas tu nunca pensas voltar a trabalhar com programação e aquilo que tu fazias? Isso não tens vontade absolutamente nenhuma? Eu, a nível pessoal, faço qualquer coisa, não muito, mas assim profissionalmente não tenho vontade. Enquanto conseguir manter-me à parte do sistema, vou tentar bastante para não ter que voltar. Então faz o que agora, Carlos? Neste momento estou a preparar algumas coisas para ir para o terreno que eu tenho. Tenho um terreno, quando na altura em que trabalhava, comprei um terreno no Distrito da Guarda e quero lá criar, quero ter lá uma quinta. Ainda as condições estão muito, muito simples, quero desenvolvê-la para viver com estes princípios de permacultura que falamos. Portanto, o Carlos não é só garganta, ele vai mesmo. Ele vai mesmo. Pois, vamos lá ver. Não, pelo menos vais tentar, não é? Sim, claro, não, Isso, sem dúvida. já lá tive por pouco tempo, por algum tempo, e tentei desenvolver algumas coisas, já lá está alguma coisita feita, mas pronto, acho que está a chegar a idade em que tenho, porque há árvores que demoram muito tempo a crescer e eu ainda quero apanhar os frutos delas, por isso acho que está na hora. E planeias juntar mais pessoas e fazer uma... Eu Unidade? gostava muito, mas de momento não estou a ver assim ninguém. A minha ideia é receber voluntários, eventualmente quando tiver melhores condições, porque também não quero estar a receber voluntários. Há pessoas que não têm problemas e dizem, olha, isto é como está, mas neste momento as condições que lá estão ainda não considero aceitáveis para receber voluntários. É nisso que estou a trabalhar agora e depois, sim, e até uma forma de não estar lá sozinho. É uma forma de ter alguma companhia e ensinar e aprender, claro. Depois ficar sempre esse espírito de troca, não é? E espero também que os meus amigos que quiserem lá passar uma semaninha para descansar ou fazer alguma coisa diferente, espero que também possam lá ir. Porque aquilo não é numa aldeia, é isolado, o teu terreno. Aquilo não é assim tão isolado. Está ao pé de uma estrada nacional, não encostado mesmo, mas a uns 30 metros, de uma estrada nacional de 50 metros. E há ali um pequeno povoamento. Neste momento só tem uma padaria. E depois, do outro lado, também a 2 km ou 3, há uma vila. Que, pronto, a população é um pouco velhota, mas ainda lá está uma vila com algumas pessoas. Sim. Ainda, assim, também há de servir de apoio, não é? Porque há sempre qualquer coisa que pode precisar. Sim. E tem lá tem uma associação onde as pessoas se juntam lá. Sim, já conheço lá algumas pessoas. Ok. Então, voltando àquela questão da utopia e de quanto essa utopia do Aldous Huxley é parecida com o nosso mundo de hoje em dia. Isso é essa coisa das pessoas quererem se sentir muito bem e muito depressa e sempre com muitos estímulos. Eu acho que isso pode funcionar como um obstáculo a optarem por esse estilo de vida assim mais
saudável. Acho porque a nossa geração, que nós somos mais ou menos da mesma idade, levou imenso com aquela ideia de que tu tens que ser... que ter coisas e ser feliz e estares... ires para a faculdade e teres um emprego e teres não sei o quê, porque tu há bocado disseste que queres estar fora do sistema. Mas isso é muito difícil. Sim. É muito difícil. Isso exige sacrifícios, como tu bem sabes, não é? Sim. E há muita gente que não está... Claro, não está disposta a largar esses confortos. Não. Sim. Porque estar fora do sistema... Não já é... é difícil estar completamente fora do sistema. É, não é? acho que é mesmo impossível estar completamente fora. Pois. Eu tenho um pedaço de terra em Portugal, tenho que obedecer só a isso, tenho que obedecer a leis. Claro. Até posso não obedecer, não é? E pago As multas depois. as multas. E Ou se então és calhar... preso. Pronto. E há pouco estava a Pago falar... com a minha liberdade. Há pouco estava a falar daqueles níveis de ser ecológico, e o nível 10 era daquele senhor austríaco, que é um permacultor muito conhecido, e ele é conhecido por ser um rebelde, porque onde ele estava, a lei não lhe permitia fazer coisas que ele achava bem para a natureza e para a produção dele, e ele pagou muitas multas, é considerado o agrário, o rebelde agrário, o agrário rebelde agora. Sim. E eu acho que sim, eu acho que eu estou disposto a não respeitar certas leis. Porque há coisas que estão... fazer objeção de consciência. Não podes fazer isso. Eu não sei se isso se aplica a tudo, mas... não sei. Acho que podes. É. Acho que sim, podes dizer. Eu não sei o que é isso, sinceramente. Objeção de consciência. É dizer não obedeço. É? E isso sim. é um argumento válido judicialmente? Se argumentares decentemente, podes justificar que, segundo a tua forma de estar, pronto, a argumentação tem que ser muito boa. Mas Pois, tem que ser muito boa, porque tens um buraco. Eu por acaso não sei como é que isso... Está na Constituição. o problema é esse. funciona, O problema é que estas pessoas têm conhecimento que as pessoas que estão no governo não têm. E o problema está aí. Como é que tu... É como qualquer... Pronto. Sim, as leis são Não feitas por quero- pessoas que não percebem nada. Este senhor austríaco, ele desde miúdo que Como um brincava... advogado conseguia fazer isso. Não sei. Ele desde miúdo brincava com a natureza. Ele tratava a natureza por tudo. Ele sabia como é que as coisas cresciam, ele sabia tudo sobre aquilo, sabia tudo. E vá lá, é um gêniozinho da agricultura. Os gêniozinhos são sempre meio incompreendidos. A gente tivemos muitos casos desses na história, que as pessoas são consideradas malucas e... Claro. A diferença é sempre difícil. Mas têm razão, mas pronto. É difícil estas pessoas convencerem os outros, quem faz as leis. Eu não faço ideia como é que são as leis, mas imagino que deve haver coisas muito ridículas porque as leis são feitas por pessoas, não são feitas por especialistas, são feitas por pessoas que não entendem Mas quase nada. é só pegar. E muitas vezes influenciadas por interesses económicos. Exatamente, claro. E Pois depois é. há mais isso ainda, sim. 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 Mas o que é que ias dizer, Maria? Não sei se há algum buraco na lei ou na Constituição que permita objetar uma lei em nome dos teus princípios, digamos assim. Mas eu não vou... Eu acho que não vou gastar tantas energias em tentar convencê-los. Eu acredito, tal como aconteceu com este senhor, pronto, a minha ideia é fazer algo como ele, né? Provavelmente eu vou conseguir, nem tenho tanta experiência de agricultura, mas vou fazer o meu melhor. Mas em relação à forma como ele lida com estas situações, acho que vou lidar da mesma maneira, que é acreditar que o sistema funciona tão bem, que a abundância é tanta, que vai haver um excedente para se pagar estas multas e continuar então, ok, isso está dentro da ideologia da... É isso, porque ideologicamente não é suposto intervir-se muito, é deixar as coisas seguirem o seu fluxo, não é? Seguirem o seu... Pois, nunca pensei dessa forma, não sei, mas faz sentido, sim. E depois um dia realmente tens ali algo especial e que até poderá ser um exemplo e as pessoas reconhecem o teu trabalho e aquilo, se calhar até desculpam certas, não sei.
por exemplo, ele diz, este senhor austríaco, ele diz, eu vou-lhe dizer o nome, que é o Sepp Holzer, ele diz que há uns anos era considerado louco e andava a pagar multas para fazer coisas diferentes no terreno dele, que as leis florestais e não sei o que não permitiam, e hoje em dia recebe visitas de gente de todo o mundo que pagam 100 euros para ver a quinta dele e o que é que ele fez. O que é que ele fez na quinta dele. Pois, a coisa deu a volta, não é? Ele Confiar. E agora é uma Passou- pessoa famosa e anda em todo. Aliás, ele foi o senhor que. Ele foi o consultor da da Tamara. Tamara Ah, é? para fazerem os lagos inicialmente, para Ok. moldarem a paisagem, para ficar a fazer os lagos. Uhum. Consultaram-me a ele, sim. Pois, faz sentido. Sim. Hum. Pois isso eventualmente dá a volta, porque a verdade é que, apesar disso ainda ser de nicho, a verdade é que já se vê muita coisa à volta Sim, disso, sim. não é? Já há imensos documentários, há imensa. Acho que o E há vários crescimento, projetos. acho que o crescimento é exponencial. Sim, E sobretudo sim. é necessário começar a pensar em Pois, alternativas. sim, Sim, eu acho que há uma. Acho que o que motiva isso será eventualmente a necessidade, mas também a vontade de sair disto, sim, não é? sim. As Ver pessoas que isto também está a ir as no pessoas não caminho estão errado. felizes, não é? Exato. As pessoas não têm tempo para ter dinheiro para comprarem comida que não é a melhor e para pagarem medicamentos que não têm certeza se lhes estão a fazer bem. Sim, claro. E já, claro. sei lá, e outras não têm tempo para cuidar dos mais velhos e ter tempo para cuidar dos mais novos também. Sim, desculpa. Fui Acho que, apanhada de surpresa. acho que há demasiadas razões para que as pessoas comecem a pensar um bocadinho diferente e a começarem a questionar as coisas. Sim, sem dúvida. Sim, há uma tentativa de fuga, não é? Desta rota de destruição, que é mesmo Sim. assim que estamos a caminhar. Da corrida dos ratos. É um bocadinho. Então, temos pouco mais, não, menos de 10 minutos agora. Querem fazer as alegações finais? Queres, Maria? Eu acho que foi muito interessante. Sobretudo, lembrar que é preciso pensar em alternativas mais ecológicas, mais respeitadoras Uhum. da natureza e ter também vontade de fazer a diferença e a coragem. Sim. Sim, e que isso não seja de todo uma utopia, não é? Que seja cada vez mais uma realidade. Só o exercício de pensar alternativas e tentar pô-las em prática Sim, é admirável e acho admirável. que deve E continuar a crescer cada Tem que vez ser mais. feito. Uhum. Sim. E há imensas também, agora também me lembrei, aquelas comunidades que existem há bocado, estávamos a falar das hortas urbanas e tudo. Estava-me a lembrar de um documentário que vi em que há certas cidades que até criaram moeda única. Não é moeda única, por isso. Moeda Própria. moeda local, era isso que eu queria Sim, dizer. sim. Para fortalecer a economia dessa comunidade. Aconteceu na Grécia, não foi? Há na Grécia, há na Inglaterra, já há em vários sítios. Curiosamente, acho que em Portugal também já começa a haver. Eu também fui assistir a uma coisa sobre isso e não fazia a mínima ideia que em Portugal havia, mas há também. Pois. E isso também é aquele esforço de, não ser tudo a obedecer àquele sistema de pirâmide quase em que nós vivemos, não é? Mas que as comunidades, mesmo tuteladas pela própria Câmara, que acaba por fazer parte desse poder, mas dá assim uma perninha, esse poder paralelo, a incentivar as economias locais, através da venda de produtos locais e essas coisas Sim, assim. por acaso não sabia disso. Em Portugal. É verdade. Eu não fazia ideia também, mas fui assistir a uma espécie de Isso também vem no seguimento seguimento das pessoas, mais um tipo de entidade que as pessoas não estão nada contentes, que é com os bancos, por exemplo. Claro, exatamente. É uma fuga a isso que é. Porque pronto, já temos mais do que 1000 exemplos que eles não. Que aquilo não é boa são, ideia, não é? Não são muito amigos. Não. E a relação do Estado com os bancos é horrível. Salvam-nos às pessoas deixam morrer, mas aos bancos não, por favor. Sim. Não E as morre. agências de rating, aquilo é uma maluquice. Sim.
Uma pessoa diz, estas ações são muito boas, e toda a gente compra Sim. Sim, e sim. aquilo sobe, aquilo é uma especulação constante. Depois Sim. dizem, este é lixo, não é? Como fizeram E a com... economia está assente nisso. Sim, é uma consequência E a do que as economia está agências de assente nisso. rating mandam à sua... Nessa ficção, não é? Porque isso é tudo uma Mas- ficção. Tu que és programador, aquilo está tudo lá. São números dentro de um monitor. Sim, mas nem precisamos falar em números. É só isto que ela disse. Eles dizem coisas e Sim, e o mundo é age tudo influenciado em consequências. sobre isso. Sim, É perigosíssimo, não é? sim, sim, claro. O rumo de tudo isto estar dependente do que certas pessoas dizem, acho que Sim, e está extremamente focado em poucas pessoas, não é? De campos de decisão. Estás a ver? O Ricardo e o Filipe... O Ricardo Moraes O Ricardo Bel Moraes e o vai fazer o Filipe- programa a seguir e Só o se Filipe vê vai os fazer o olhinhos. programa das 10. Estão ali a interferir bastante no final do nosso programa. Não sei se gosto disto. Pá. Bom, enfim. Queria só acrescentar uma coisa, se eles deixarem. Eu não acredito nisto. Isto é um verdadeiro boicote. Eu só vos permito isso porque é o último programa do ano. eles estão a sentir. Por acaso devíamos pôr a... Sentir a Estão a energia. sentir a revolução. Não dá para pôr. Não. Oh meu Deus, oh Vitor, a Maria está a mexer na câmara. Não faz mal, então agora podemos mexer, já conseguimos controlar. Exato. Peraí. Pronto, é um boicote total. Ai, vamos esconder as sacanas. Bem, pronto, isto já descambou completamente. Vamos terminar então. Carlos, muito obrigada por teres Obrigado. vindo cá. Obrigada, Convidar. Espero que tenhas gostado, que não Gostei, tenha sido gosto só... sempre de partilhar. Nem sempre encontram-se pessoas que possas partilhar estas coisas. E na Tailândia, quando estava lá na aldeia, era realmente algo que me gostava. Não havia ninguém com que eu pudesse partilhar estas ideias. Pois. E depois tinhas que fazer tailandês, se calhar, também, não é? Porque Sim, limitava isso já era bocadinho. isso já era um nível de compreensão. E depois havia este segundo nível de compreensão que não era fácil de partilhar. Por isso é que eu também, no tempo livre, aproveitava para ir a outras quintas e pessoas com ideias parecidas para poder aí fazer Sim. alguma partilha de ideias. Claro. Obrigado. Obrigada a nós. Obrigada a nós, sim. Então vamos terminar com a Utopia do Zeca Afonso. Que eu, pronto, agora tenho que pôr. E até para o ano. Maria. Até para o ano. Até para o ano, bom ano. Boas Bom ano. entradas. Feliz 2008. Ai, 2018. Sem muros nem ameias, gente igual por dentro, gente igual por fora, onde a folha da palma afaga a cantaria, cidade do homem, não do lobo, mas irmã. Capital da alegria, braço que dorme nos braços do rio, toma o fruto da terra, é teu, a ti o deves lançar-te. Lanço teu desafio. Homem que olhas nos olhos que não negas, o sorriso, a palavra forte e justa. Homem para quem o nada disto custa.